Isaías 51:3, nós vamos tratar hoje sobre um tema que eu acho que todo mundo acha extremamente interessante. Nós vamos conhecer um pouco mais do que a Bíblia fala sobre o céu, sobre o paraíso. Isaías 51, verso 3. Isso. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Amém. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós damos graças a Ti por estarmos reunidos, em primeiro lugar, porque é obra das Tuas mãos, por termos uma palavra que nos alimenta e cuida de nós de maneira tão acessível, sempre presente em nossas vidas. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos alimente a partir de agora, nos instrua na Tua santa lei, para que nós possamos ver a beleza do céu desde já, Senhor Deus, quando o Senhor já nos apresenta o que o Senhor tem feito, para que nós desfrutemos do paraíso hoje. É assim que nós oramos em Cristo. Amém. A Bíblia ela tem uma estrutura de divisão que você precisa aprender, porque senão não vai entender nunca como pode ser lida a Escritura. E no final das contas, a estrutura da Bíblia é uma que ela é tão prova que ela veio das mãos de Deus, que tudo a partir dela segue essa mesma estrutura. Se você for assistir um filme, todo filme tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? Começo, meio e fim. O começo de um filme, geralmente ele começa apresentando os personagens, né, de um núcleo, depois de outro núcleo, ele vai lhe familiarizando com a história e como aquela história começou. Depois daquela história inicial, sempre tem um problema. Às vezes, logo no começo, o problema já aparece. Não existe um filme que não tem um problema, porque ninguém quer assistir, né? Ninguém quer assistir um filme que é baseado na história de uma pessoa que se acorda logo cedo de manhã, escova os dentes e vai trabalhar e passa o dia trabalhando um trabalho chato, cansativo, que ele não gosta. Ele termina, volta para casa, janta, assiste televisão, dorme. No outro dia do mesmo jeito, Ninguém quer assistir. Isso é um filme chatíssimo, apesar de ser a vida de muita gente, né? Ninguém quer assistir um filme desse porque é um filme desinteressante. A gente sempre quer assistir um filme que tenha um problema. Rapaz, apareceu um problema, esse problema tem que ser resolvido. E o final, a gente sempre espera que o problema seja resolvido. Porque um final do filme que não tem um final feliz, geralmente é porque a gente já fica pensando assim, né? Então vem o 2, vai vir a segunda parte, vai vir a terceira parte. Nunca alguém vai terminar um filme sem uma finalização com um final feliz, com a resolução do problema, né? É claro que existem filmes que são desconstrutivos, né? Eles têm uma mensagem mais como é que se chama? Uma mensagem pós-moderna, que eles invertem tudo, mas ninguém gosta de assistir esse tipo de filme. Todo mundo quer um filme com começo, meio e fim. E por que assim? Porque a Escritura tem um começo, meio e fim. Tem criação. Qual é o problema? Queda. Aí depois criação, queda, restauração e consumação. Essa é a história da Bíblia. Claro que não é numa sequência assim, às vezes ela vai e volta, mas a história como um todo é essa. Eu acho que, não sei se o senhor conhece Tolkien e Lewis. Quando Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis, ele apresentou para Lewis, inclusive, o período que Lewis era ateu, né? Ele havia sido desfiliado. Inclusive, o pessoal conta que Lewis foi trazido novamente para o cristianismo por conta disso, por conta de Tolkien, né? Aí Lewis escreveu Por isso que Lewis ficou meio
Meio lá, meio cá, né? Foi evangelizado por Tolkien. O ponto é que ele escreveu As Crônicas de Nárnia, aí ele apresentou para Tolkien, e Tolkien falou que um dos comentários, uma das críticas de Tolkien era que o livro era muito alegórico, a ponto de ser muito explícito o que ele queria demonstrar. E aí a obra final de Tolkien era justamente Senhor dos Anéis, onde ele dizia que o mito, na verdade, é a estrutura que existe por trás da história, ela está sempre baseada, qualquer mito, né? Mas no caso dele especificamente, está sempre baseada nessa estrutura, porque qualquer história que não seja uma história nessa estrutura de criação, queda, redenção, restauração e consumação, ela perde o sentido da realidade e da verdade. Exato. Porque não está baseada na... Exato. Qualquer coisa que você for... Uma história que você for contar, sempre a história vai ter essa estrutura. Criação, queda e redenção. Que aí o final é criação, queda, redenção e consumação. Redenção é a obra de Cristo e consumação é a segunda vinda. Toda história tem isso aí. E é assim porque Deus fez que as histórias fossem assim. Normalmente essas histórias são as mais famosas. Né? São as mais famosas. As que todo mundo gosta. Todos os contos de fadas são assim. Todos os livros clássicos são assim. Sempre é assim. A Bíblia é assim. Então, você fugir disso é uma grande loucura. A Bíblia, porém, quando ela fala da criação, né, do Éden, ela descreve o Éden, se vocês voltassem para lá em Gênesis, capítulo 2. Abram comigo. Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Eu queria que vocês atentassem para isso, porque o Éden é um lugar, né? Existiu o Éden, Deus primeiro fez o Éden, depois fez um jardim no Éden. Dá para perceber isso no texto? E plantou o Senhor um jardim no Éden. Ou seja, o Éden é um lugar, uma região, e Deus fez um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esse lugar onde o Éden foi posto é ali na Mesopotâmia, ali, provavelmente onde hoje é o Iraque. O Éden virou o Iraque. Você vê com o pecado que faz, né? Aí do verso 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, existiam várias árvores. Aí Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida o homem não podia tocar, certo? Eram duas árvores que ele não podia ter acesso. A árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer. E a árvore da vida ele só poderia ter acesso se ele não tocasse na outra. A lei era essa, simples. Ou seja, o jardim era cheio de árvores, então tinha muitas frutas para ele comer, só duas é que ele não podia se aproximar. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ou seja, o Éden era um jardim e precisava ser regado. E aí Deus fez um rio, para você ver que Deus ele coloca a lei no mundo, que as plantas precisam ter água, e ele providencia a água. Aí o jardim era muito bem regado, tinha 4 braços, né? Um rio que saía, que se dividia em 4 braços. Aí ele diz lá o nome dos rios. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Cush é na África, né? Descendo para a África, no caso, né? Porque se você olhar direitinho lá, você tem Israel, aí o Egito, e mais para baixo você vai chegar na África. Então um rio que tinha, ele descia para essa terra, né? 14. O nome do terceiro rio era Tigre. Esse rio existe até hoje, o rio Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria.
E o quarto é o Eufrates. Não sei se o rio Eufrates existe ainda hoje. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, era muito fácil o trabalho do homem. Deus pegou uma região da terra. O Éden não era a terra toda. Imagina que o Éden no Iraque é um pedacinho de terra. Do mundo é praticamente nada. Então o jardim que o homem habitava era ali, certo? Então, para começar a vida, Deus, como um bom pai, ele deu as condições para o filho dele. Os bons pais não pensam só na vida deles, eles pensam na vida dos filhos. Há um pensamento equivocado a respeito, né, da herança que os pais deixam para os filhos, mas isso é coisa de ímpio, né? Porque os crentes não pensam assim. A gente trabalha o máximo que a gente pode, a gente junta o máximo de patrimônio que a gente pode para deixar para os filhos. E aí os filhos pegam dali e partem adiante. Qual é o rompimento disso? Quando um pai usa todo o recurso e acaba com a posteridade que poderia ser abençoada por aquilo ali, né? Isso intencionalmente, ou quando um filho, ainda antes de ser pai, ele pensa em tomar o dinheiro do pai para acabar com tudo. Porque dessa maneira não haverá progresso na terra. Então Deus colocou um jardim pequeno e disse: olha, meus filhos, aqui vocês vão começar a partir disso aqui. Aí no jardim, o jardim era a casa deles, o jardim tinha comida, o jardim tinha água e tinha terra para cultivar. E Deus disse: vá lá, cultive. Vocês têm que cultivar a terra e se multiplicar. E aí o trabalho de Adão especificamente era guardar, além de trabalhar cultivando, era guardar o jardim, para que ninguém tomasse aquilo que Deus deu. Ou seja, o trabalho inicial do homem no Éden era fazer o mundo todo o jardim. Eles eram como jardineiros ali. O que é que o homem deveria fazer? Pegar todos os recursos do Éden e, a partir daqueles recursos, criar casa, né, criar estrada, se expandir. Porque aquele jardim pequeno, quando ele começasse a ter filho, ia ficar o quê? Ia caber todo mundo? Não. Ia ficar gente demais, porque ia virar uma cidade. Então aquela cidade precisava de estrutura. Deus disse: você precisa desenvolver a cultura. Aí, a partir daquela... Primeiro, se ele não tivesse filho, não precisava prosperar. Porque ia ficar só os dois no Éden, né? Deus disse: não sei, meu amigo, pode ter menino aí, porque para que haja crescimento tem que ter descendência. Até hoje é assim, né? Um casal que não quer ter filhos, ele desobedece uma lei de Deus. A lei de Deus é crescer e multiplicar, para expandir o jardim. Eles tiveram filhos, né? Só que desobedeceram a Deus. Então, antes de a gente pensar na desobediência, vamos pensar como seria o mundo sem o pecado a partir do Éden. O que é que vocês acham que o mundo viraria se Adão e Eva não tivessem pecado? O mundo seria só um jardim ou seria como? Uma cidade. Por um motivo óbvio. Mas ninguém é pecador, né? Não, sem pecado. A gente está falando aqui sem pecado. Você teria os habitantes da cidade, todos descendentes da mesma família, todo mundo vindo de Adão, certo? Se Adão não tivesse pecado, essa cidade, consequentemente, não teria pecado, ninguém morreria. Então, imagina aí, um lugar onde ninguém morre e todo mundo tem filho. Isso eu já falou outra vez, a questão da lei moral dos 3 primeiros capítulos da lei de Gênesis, né? Então, eles iam comprar e vender, iam fazer tudo que a gente faz. Exatamente. Pense nisso. A gente vai chegar lá na frente, mas pense nisso agora. Rapaz, Deus mandou prosperar, então a gente precisa criar uma casa para todo mundo. Aí todo mundo primeiro faz uma casa. Faz uma casa mais ou menos. Mas, rapaz, e todo mundo muito inteligente, porque o pecado deixa a gente burro, né? A gente não tinha esquerda.
né? Não tinha a burrice da esquerda, já ajudaria muito. E a burrice da direita também era retirada. Todo mundo muito inteligente, todo mundo muito trabalhador, porque a preguiça é pecado, mas não tinha preguiçoso. Não tem preguiçoso. Todo mundo inteligente e com todos os recursos. Imagina que mundo é esse. Quando a gente foi para Gramado, que é aqui no Brasil, né? Ano passado, o comentário de Evinha na volta foi muito engraçado. Ela perguntou: o povo peca em Gramado? Tu perguntou se não tinha pecado em Gramado. Aí eu disse: por quê? Porque é tudo tão perfeito. Assim, você vai atravessar a rua, todo mundo para o carro para você passar. Aí, não é, Vinha? As ruas, você não parece nem o condomínio que a gente mora é tão bem cuidado daquele jeito. Tudo é perfeito, as florezinhas assim no canteiro central. É o jardineiro da prefeitura lá o tempo todo. Aí você passa, o corpo de bombeiro é bonito, a prefeitura é bonita, um posto de saúde é bonito, tudo é bonito. Assim, né, mais padronizado assim, tudo é bonito. Quando você olha, é bonito. Assim, não, eu vou encontrar um negócio feio aqui, entra num bairro, sai no outro. Tudo é bonito, pé. Como é que pode? É porque claramente ela tem razão. Eu disse a ela, eu disse: não, Evinha, as pessoas de Gramado também pecam, aqui também tem pecado. Só que as pessoas daqui não foram tão atingidas pelo pecado como lá em Campina. Não foi, não tem condição. É impressionante. Agora, eu conversei com algumas pessoas, tem muito problema. Eu conversei com um gaúcho lá na vinícola. Bati um papo grande lá, ele contou, já tinha se separado, tá cheio de problema, disse que era pastor, né? Ele falou um monte de coisa da vida. Tem muito problema, tem muito pecado lá. Só que não é no nível que a gente vive aqui, pô. As pessoas são educadas, as pessoas são prestativas, as pessoas têm paciência com você e elas demonstram um certo interesse em resolver os problemas, né? E preguiça. Preguiçoso é o seguinte: a prefeitura, se você passar 2 ou 3 dias lá perambulando pela cidade e não arrumar emprego, ele bota para fora. Bota para fora. Porque senão vai escolher uma cidade. Entendeu? Então é um lugar que tem pecado, é um lugar que tem problema, mas não se compara de jeito nenhum ao que a gente vive aqui. Aí qual é a consequência disso? Eu tive uma oportunidade também de um garçom que atendeu a gente, pelo sotaque o cara conhece logo, né? O cara era de Natal. Eu disse: aí, como é que é morar aqui? Ele disse: olha, eu moro num bairro aqui em cima, estava na rua coberta. Dá 2 quilômetros, parece, onde a gente estava. Ele disse: eu saio daqui meia-noite, eu vou a pé com o celular na mão, vendo vídeo, assistindo rede social. Ninguém chega perto de mim, pô. Todo dia eu faço isso. Se tu acha que eu vou voltar, volto mais nunca. Construí minha família aqui, tenho um bom emprego. Então até as pessoas que têm uma condição mais baixa, o cara é garçom. Ele diz que tem uma vida confortável. E o fato de você ter segurança, você economiza também, pô. Porque você nunca foi roubado. Você não tem que botar cerca elétrica, alarme, pagar segurança. Não precisa, porque a cidade é uma cidade segura. E Gramado, assim, ela é a mais turística, mas várias cidades do interior do Rio Grande do Sul são assim. O pastor Frank, tu chegou aí lá na casa do pastor Frank? Fui. Campo Bom. É uma cidade, assim, pequena, mas muito bem estruturada. A casa do pastor não tem nenhum sistema de segurança. Absolutamente nenhum. Não tem muro, a divisão são as grades e acabou. E ninguém mexe. Né? É um nível de segurança muito maior. Mas vamos partir mais para frente. Vamos pensar na Suíça, que faz Gramado parecer uma favela. Lá tem pecado ou não tem? Claro que tem, e muito. Só que a Suíça tem um tipo de influência do pecado que é totalmente diferente do que a gente vive aqui. Então, nesses lugares, o que é que você vê? Você tem a virtude do trabalho, você tem a virtude da honra, você tem a virtude do respeito.
as pessoas veem a vida de uma maneira diferente. Então, elas conseguiram, como o Japão foi destruído na Segunda Guerra. Olha o que é o Japão hoje. Na Segunda Guerra Mundial? Isso. A Alemanha foi muito destruída também na Segunda Guerra. Inglaterra, e veja o que eles são hoje. Como é que consegue isso? É porque desde o Éden Deus colocou isso na nossa cabeça. Crescer e multiplicar e desenvolver a terra. Você precisa fazer com que a terra seja desenvolvida. Então todo pensamento que passar na cabeça dos crentes de que tá tudo bem, que eu não preciso melhorar, um empreguinho, um saláriozinho, isso é um tipo de pensamento que não condiz com a palavra de Deus. Uma coisa é você estar satisfeito, ser contente com o que Deus lhe dá. Isso é obrigação nossa. Mas, ao mesmo tempo, você ficar acomodado, se os nossos pais, e quando eu falo pais, eu não estou falando só dos que nos geraram, mas os nossos antecedentes, né? Se os nossos pais, avós, tataravós e assim por diante tivessem esse pensamento, a gente não morava em Campina Grande, a gente morava na Vila Nova da Rainha, que foi o primeiro nome de Campina. A Vila Nova da Rainha se resumia na Vila Nova da Rainha, aquela rua. A rua com assunto velho. Era só aquilo ali. Aí, eu hoje moro no sítio Guabiraba, que vocês falam, né? Vocês comentavam que era o sítio Guabiraba, que já era um negócio assim. Mora nas Guabirabas. Vovó comprou uma casa no Alto Branco, que era criticado pela família porque era nas Guabirabas. Onde eu negócio... comprar uma casa, eu ligava assim. Oi, Alguém me disse na escola que o avô de Avô tinha participado da Segunda Guerra Mundial. E foi? Acho que não. Ele não tem idade para isso, não. Segunda Guerra Mundial, os ex-combatentes estão quase todos mortos ou bem velhinhos. Mas vamos lá. Muito tempo assim, né? Não sei a reunião, a mudança de Campina, né? Na cidade em si. Não, Campina... Porque quando eu fazia o científico, a turma de João Moura, a gente ia tudo de a pé para o estadual. E voltava 11 horas da noite. Sim, no sentido de segurança? Sim, Não, de segurança foi depois do regime militar. A redemocratização escolha boa a parte de segurança. Mas, assim, em termos de desenvolvimento, Campina sempre foi muito desenvolvida, sabe? Porque teve aqui a era do algodão que fez Campina estourar. Na verdade, hoje a gente vive uma espécie de depressão econômica perto do que Campina já foi. Mas, mesmo assim, é a segunda maior cidade do interior do Nordeste, é uma das mais importantes do Nordeste. Tem uma estrutura de aeroporto, de tudo que a gente precisa, a gente tem aqui em Campina, né? É uma cidade que ela tem cara de capital. E por que conseguiu ser assim? A gente não tem praia, a gente não tem riqueza mineral, não tem nada. É comércio. Campinas sempre foi a cidade do comércio, da indústria, do trabalho. É considerada a capital do trabalho. Por isso que desenvolveu. E eu fico ouvindo, vez por outra, Bruno, que é lá de Fortaleza, e o restante da família dele confirma, que ele diz, rapaz, é impressionante a cabeça do campinense. Vocês são muito empreendedores. Eles com o Ceará não tem isso, não. O pessoal do Ceará é mais de fazer concurso, de arrumar emprego. E aqui todo mundo é essa cabeça de bora. E a cidade cresce, né? Então existem claramente cidades, regiões que elas são mais... ainda elas trazem ainda virtudes lá do Éden, e outras, como Natal, ele fala de Fortaleza, mas não se compara com o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, o povo só pensa em emprego público. É um negócio assim, deprimente. E o que é que está acontecendo com o Natal? Natal está se tornando uma cidade fantasma. É uma cidade decadente. A gente passa na via costeira, onde tem os grandes hotéis de Natal, são grandes hotéis de 30 anos. Tudo antigo. Não tem um grande hotel novo. O que é isso? É fruto de um pensamento.
E o pensamento de lá é todo mundo tem que ficar amarrado ao Estado. E aí, se todo mundo está dependendo do Estado, quem é que vai pagar imposto para sustentar o Estado, né? Então isso é um problema muito sério. Agora não, é um problema muito sério que a gente tem que ter cuidado com a nossa mentalidade. Foi Deus que colocou a mentalidade do desenvolvimento. Ou seja, o Éden, se não tivesse pecado, ele viraria uma grande cidade e depois ele poderia ele crescer a ponto de ser Estado, país e assim por diante, mas sem a presença do pecado, né? Imagina que se a Suíça é o que é, tendo pecado, imagina se não tivesse pecado. Mas, deixando de lado essa possibilidade, que a gente sabe que não é algo que seja mais possível, uma possibilidade impossível, foi, mas não é mais. A partir de agora, ou seja, a partir do pecado, a gente precisa lidar agora com uma circunstância, que é o seguinte: houve a queda, mas não houve a revogação da lei de Deus. Deus disse lá, volta lá para Gênesis, por favor. Deus disse no verso 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aí antes, lá no capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, essa ordem aqui de Deus de dominar a terra, Deus não tirou, não. A grande diferença que tem depois do pecado é que o que ele diz no capítulo 3 está presente agora, né? Verso 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O que é que mudou aqui? Só mudou o suor da terra, ou seja, da dor, do sofrimento é que você vai conseguir o pão. Mas Deus já tinha dito: domine a terra, domine sobre os peixes, domine sobre os animais. Que tipo de domínio é esse? Era o domínio para o sustento. Certo? Ele ia dominar a terra para se sustentar e desenvolver. O que acontece é que agora a gente tem uma dificuldade muito maior. Agora você vai fazer negócio e você tem que prestar muita atenção se o cabo não está ali enrolando. Não é? Esse cabo está com um negócio esquisito. Tem que prestar atenção. Se não tivesse pecado, a gente ia fazer negócio tranquilamente. Os negócios seriam justos. Hoje não são mais. Aí você vai sair de casa, você tem medo. Você vai parar o carro, você tem medo. Então você tem medo de tudo. O tempo todo você tem medo. Além disso, tem a questão da preguiça, né? As pessoas vão trabalhar com preguiça. As pessoas vão trabalhar com interesse em prejudicar o patrão muitas vezes com interesse de prejudicar o funcionário. Então tudo isso faz com que a gente seja mais pobre, certo? Mas Deus continua dando a ordem de que o homem cresça, se multiplique e desenvolva a terra. Agora, existe uma notícia boa para os crentes. Por favor, abram aí Gênesis 13:10 em primeiro lugar. Quem achar pode ler. 13:10. E levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Fica aí.
o lugar que Ló escolheu para morar, que depois virou Sodoma e Gomorra, que depois ele descobriu que era Sodoma e Gomorra, era como o Jardim do Éden. Ou seja, o justo Ló, como Deus fala posteriormente, foi colocado num lugar que era realmente um lugar belíssimo, um lugar propício para o trabalho, para ser desenvolvido. O problema era Sodoma e Gomorra. O lugar era muito bom, o problema era o pecado. Agora, outro texto, em Gênesis também, 45:18. Na chapa pode ler. E tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Eu vos darei, quem é que está dizendo isso aí? José. Eu vos darei do melhor do Egito. Ou seja, no Egito havia coisa muito boa. Agora, 47, 5 e 6. E aí, Eric, por favor. Então falou o faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, morais, por maiorais julgado sobre o que eu tenho. Amém. Agora 11, verso 11 e verso 27. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. 27. Isso. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Veja que coisa maravilhosa, né? Deus está dizendo aí na palavra dele que mesmo quando Israel, quando a família de Jacó desceu para o Egito, onde eles vão ser escravizados depois, o lugar que Deus colocou era a terra de Gósen. Então, você imagina o seguinte, né? Que tem aqui, infelizmente não tem como desenhar aqui, mas Israel está aqui em cima, pequenininho assim, e abaixo de Israel, colado, está o Egito. Então, eles desceram para o Egito. Só que o Egito é um lugar grande que tem um rio no meio. Deus colocou Israel na terra de Gósen, que era na pontinha, já perto de Israel. Por quê? Perto de Canaã, vamos chamar assim. Porque quando Deus libertasse eles de lá, eles já estavam perto da saída. Já colocou na saída. E esse lugar da saída já era uma terra que manda leite e mel, como o Éden. Ou seja, o que isso quer dizer? Mesmo os crentes vivendo no ambiente que nós vivemos, de pecado, Deus nos coloca para viver em lugares que mandam leite e mel. Ele parece coisa de teologia da prosperidade. Mesmo no Egito, Deus te fará prosperar, irmão. Mas é verdade. Mesmo no ambiente de pecado, Deus faz o crente habitar numa terra que manda leite e mel. A gente precisa acreditar nisso. Porque senão a gente vai repetir o que muito crente, que parece um descrente, fica dizendo. Faça barulho, não. O que é que o pessoal diz às vezes assim? Porque a economia está mal, porque o governo do PT está destruindo o Brasil. Tudo verdade. Nós estamos hoje, dia 20 de março, completando hoje, inclusive, 5 anos depois da pandemia. Não sei se vocês sabem disso. Hoje é exatamente o dia que foi declarada a pandemia. Então, primeiro a gente suportou a pandemia, né? Estamos tudo vivo, muita gente achava que ia morrer, que ia perder tudo, que não ia ter mais nada na vida. A gente está aqui contando a história. E a igreja está de pé, né? Melhor do que estava naquela época. E a gente vive muito tempo. Mas tem muito crente que fica o tempo todo falando mal da economia, do PT. E tudo isso é verdade. Além desse marco que eu falei, tem outro, né? De ontem para hoje aumentou a taxa de juros, vocês viram? A taxa Selic foi para 14,25. 14,25, meu amigo. Juro aumentando. Inflação. A inflação não está maior porque está segurando. Quem está segurando é o juro.
E realmente a situação é difícil. Aí tem dois caminhos: você vai ficar se maldizendo, reclamando da vida e dizendo que o PT não presta, e que isso é dizendo 1 mais 1 são 2. É óbvio, né? Não adianta. O que adianta é você dizer, pronto, está tudo se acabando, mas minha casa não vai se acabar não, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar. As empresas estão fechando, então, mas a minha não vai fechar. Por quê? Porque eu sou crente e Deus não vai deixar. Eu vou trabalhar todo dia para que isso não aconteça. É isso que a gente precisa ter. Um pensamento, não é pensamento positivo, como muita gente acha, né, que é confissão positiva. Não é isso. É um pensamento positivo a partir da Escritura. A gente acabou de ver aqui. Deus fez o povo no Éden. Adão e Eva pecaram. A gente foi expulso de lá. Mas em vários momentos Deus mostra que, mesmo no Egito, mesmo em situações difíceis, vocês vão ver aí até como o texto que a gente leu lá inicialmente, Isaías 51, mesmo quando eles estavam no cativeiro, o lugar onde o povo de Deus estava era como o Éden. Ou seja, era um lugar de prosperidade. Então a gente precisa enxergar a terra que a gente está como uma terra de oportunidades. Certo? O Brasil é uma terra de muitas oportunidades. A gente precisa achar a nossa. Na engenharia tem oportunidade, na medicina tem oportunidade, no direito tem oportunidade. Tem oportunidade, a gente precisa achar onde está. Porque se tem alguém que está vivendo bem, o que é que eu estou fazendo de errado que eu também não estou vivendo bem assim? Certo? Então orar é muito importante, mas orar e prestar atenção em quais são as oportunidades e trabalhar para que elas sejam oportunidades para a nossa vida. Porque onde é que isso aqui vai dar? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 19. No finalzinho do 18, verso 21. Então, vem para cá. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A ruína da grande Babilônia. Você lembra aí que cidade é essa? Hein, doutor Eric? Jerusalém. Nós dizemos que é Jerusalém. É Jerusalém. A grande Babilônia, né, a meretriz, Jerusalém sendo destruída no ano 70. Só que não é a única aplicação para esse texto. O texto fala de algo que aconteceu ali no ano 70, mas que é só a sombra do que vai acontecer no final. Não mais Jerusalém simplesmente, mas o mundo perdido, que foi simbolizado na destruição de Jerusalém, vai ser destruído como ele está hoje. E aí virá o novo céus e a nova terra, né? Apocalipse 19. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição
e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Amém. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora vamos lá para Apocalipse 21. Verso... Eu vou começar pelo início do texto, depois a gente vai dar um pulo aqui. Verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, Deus destruiu no capítulo 19 a antiga terra e um antigo céu, e ele está fazendo um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova, para mim fica muito claro isso aqui, a antiga Jerusalém e a nova Jerusalém. Ele destruiu no 19 e ele está construindo no 21. Que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Onde foi que Deus habitou com os homens a primeira vez? Cristo, né? Mas no Éden. Sim, a primeira vez. A primeira vez foi no Éden. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Onde foi que a morte entrou? No Éden. No Éden. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Onde foi que a dor entrou? No Éden. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Veja, tudo está feito. Lá no Éden, tudo estava para ser feito. Né? E Deus diz, façam o homem. O homem foi e se rebelou. Aí Deus diz, façam agora com a minha ajuda. Aí agora tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Onde é que saiu uma fonte de água da vida? No Éden. Tinha um rio que tinha 4 braços. Esse aqui é um Éden que não se acaba. Não é um rio que podia secar. Esse não seca. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Porque 3, 3, 3, 3, ou seja, 4 pontas com 3 portas. Porque é para entrar as 12 tribos. É para entrar as 12 tribos, quer dizer,
o número completo dos eleitos, vai entrar lá. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e 12 fundamentos são os 12 apóstolos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos, veja aí, do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo é safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. Se você voltar para Gênesis, na descrição do Éden, exatamente as pedras que estavam lá. Certo? Então, isso aqui não é a reconstrução do Éden. Não é? Em um sentido, porque é o lugar onde Deus vai habitar com o povo. Mas não é mais um jardim. É uma... Jerusalém é o quê? É uma cidade. Porque Deus disse ao homem, vá lá e construa a cidade. O primeiro Adão não pôde construir. Aí veio Cristo e disse, tudo está feito. O que está feito? A cidade. Ou seja, a gente está progredindo para uma cidade. A gente não vai voltar para o Éden. A gente está indo em busca de uma cidade. Quem fez essa cidade? Cristo, o Cordeiro de Deus. Agora a pergunta é, se Cristo vai fazer a cidade toda, a gente vai ficar só olhando? Não. Porque o crescer e multiplicar está de pé, e o dominar é a terra também. Então, como é que a Nova Jerusalém vai ser feita? Com as mãos do povo de Deus. São os crentes trabalhando, sendo usados por Cristo, que vão fazer com que esse mundo seja transformado. É isso que a gente acredita. Eu não acredito de maneira nenhuma que num passo de mágica tudo vai estar destruído, no outro dia está tudo pronto. Eu acredito que... Você lembra dos corinhos que dizem, vencendo, vem Jesus? Ele está vindo. Ele não vem de pá. Vai ter um dia que os olhos dos homens vão ver. Mas é preciso perceber que Jesus já vem vencendo. Se você olhar, no primeiro século tinha 12 discípulos. Hoje tem bilhões. Jesus está vencendo. A igreja era só em Jerusalém, agora é no mundo todo. Do ponto de vista de desenvolvimento, meu amigo, o povo andava em carroça de jumento, a pé e a cavalo. Comunicação, vocês estão vendo aí nas cartas a confusão que é. Pega uma senhora que está indo para lá, rapaz, leva essa carta aqui, pelo amor de Deus, me ajude. Chega lá, entrega ao pastor. E o Espírito Santo governava tudo aquilo ali, né? Aquela senhorinha que lá em Romanos 16 é citada, que era muito apegada ao Evangelho. Ela estava indo para Roma e Paulo pega e entrega uma carta. Entrega lá ao pastor da igreja, peça para ele ler para mim. Aí essa carta chega lá, sei quanto tempo depois, aí vai ser lida. Aí dizia, depois passa para as outras igrejas, que eram várias pequenas igrejas em Roma. Então uma lia no domingo, a outra só ia ler no outro domingo, depois a outra só no outro domingo. Tudo era devagar. E hoje o cara pega e manda um WhatsApp. A gente assiste as coisas ao vivo. Então houve muita mudança, muita coisa boa tem acontecido. E tem muito mais para acontecer se o povo de Deus não for preguiçoso, né? Nem acomodado. Se a gente não for preguiçoso nem acomodado, isso vai continuar acontecendo. Então, evidentemente, nós cremos na vinda visível de Cristo. Isso vai acontecer. Isso vai pegar muita gente de surpresa. Mas os crentes não podem ser pegos de surpresa. A gente precisa entender que Jesus já está vencendo.
e que ele mudará o mundo usando a igreja. Se a gente não crer nisso, meu amigo, aí a gente cai em desespero. É isso? Alguma dúvida, comentários?